bem? Vamos lá, Biologia E, aula 14. Agora, a nossa terceira variação da segunda lei de Mendel, que é a herança quantitativa. Pelo próprio nome já diz, é a quantidade de genes que vai determinar uma certa característica. Essa imagem central que está aí é a cor da pele. Então, nós temos, dependendo da quantidade dos genes dominantes, eu vou ter uma cor de pele. Então, por exemplo, nenhum gene dominante, a minha pele é branca. Um gene dominante é o mulato claro. 2 genes dominantes, o mulato médio. 3 genes dominantes é o mulato escuro. E 4 genes dominantes é o negro. Só que vamos pensar assim, né? Existem muitas variações da cor branca, dos mulatos e dos negros ainda. E a gente não pode esquecer que o fenótipo é alterado pelo meio. Então, dependendo de onde o indivíduo mora, a sua pele vai ter uma alteração também. Então, aqui eu tenho um formulário em herança quantitativa, onde N é igual ao número de pares de genes. Então, esse quadro aí, ó, ele tá lá naquela apostilinha que eu mandei para vocês, que é do Pink Dink Do. Então, o número de pares de genes. Eu tenho as fórmulas, é aqui 1, 4 elevado a N. Eu tenho ela para calcular a proporção fenotípica em F2 dos extremos, o mais alto, o mais baixo, o mais escuro, o mais claro, o mais gordo, o mais magro, tá? Aquele que tem o maior peso e o menor peso. E eu ainda tenho a fórmula do número de classes genotípicas, que é 3 elevado a N. E o número de classes fenotípicas é 2N mais 1. Então, eu tenho essas três fórmulas, onde o N é o número de pares de genes. E lá embaixo eu coloquei uma fórmula para você calcular o valor do gene aditivo. Então, eu pego o extremo máximo menos o extremo mínimo e divido, cuidado, pelo número de genes envolvidos. Não é dividido pelo valor de N. Muito cuidado. Eu vou dar um exemplo aqui, um videocício, para você ver como que essas fórmulas são aplicadas. Esse exercício ele caiu na FUVEST, por exemplo. Ele fala assim, ó, uma variedade de milho cuja altura é 2,5 metros foi cruzada com outra de 0,90 de metros. A geração F1, 100% de 1,70 m. Bom, até aí essa aí, ó, apresentou a altura média de 1,70 m, não diz nada para você. A geração F2, entretanto, variou oscilando entre 0,90 e 2,5. Aí é que tá, entre 2.024 plantinhas de F2, 8 alcançaram a altura máxima e 8 alcançaram a altura mínima. Então, o 8 sendo dividido por 2.024 dá 1 sobre 253. Você teria que ter o feeling de ver que 253 é mais ou menos 256. Que isso vai dar 1 dividido por 4 elevado a 4. Então, N são 4 pares de genes. Se são 4 pares de genes, eu tenho 8 genes como resposta. Na letra B, ele pede a contribuição do gene aditivo. Então, é só pegar o extremo máximo menos o extremo mínimo e dividir pelo número de genes. Tá? Eu pego 2,5 menos 0,90 e divido por 8. Isso dá 0,2. Então, a cada gene dominante, a planta cresce isso. Então, 0,90, 1,10, 1,30, 1,50, 1,70, 1,90, 2,10, 2,30 e sua altura máxima 2,50. Mas, como eu já tinha o valor de N que é igual a 4, aqui para achar essa resposta, bastava eu lembrar da fórmula 2N mais 1. Então, 2 vezes 4, que é o número de pares de genes, mais 1, dá 9 fenótipos, que eu coloquei eles aí para vocês olharem. A letra B, ele pede o número de classes genotípicas. É 3 elevado a N. 3 elevado a 4, 81 genótipos. Então, não é difícil de aplicar essas fórmulas. Aqui é o clássico dentro da herança quantitativa. É a cor da pele em humanos. Agora, cuidado, isso é fenótipo. Esses são os fenótipos da cor da pele dos humanos. Então, branco tem uma infinidade de cor branca da pele humana. E assim, mulato claro, o médio, o escuro e o negro. Então, se eu tenho 4 genes dominantes, a minha pele é negra. 3, mulato escuro. 2, mulato médio. 1, mulato claro. Se eu não tiver nenhum gene dominante, eu tenho a coloração da minha pele branca. Cuidado!
O fenótipo aqui da pele, ou muitos outros, a maioria, eles são alterados pela ação do meio. Então, dependendo de onde o cara mora, a pele dele pode ter uma variação, tá? Aqui eu coloquei também uma coisa legal, que é a cor dos olhos em humanos. Então, dependendo da quantidade de gene dominante, você vai ter uma cor dos olhos. Não existe o olho preto, negro, é o castanho escuro, que a gente chama de olho preto. Então, eu tenho aqui não 4 genes, como acontece na cor da pele. Aqui eu tenho 8. Então, 8 genes dominantes, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Azul claro. Lembrando que é a mesma coisa da cor da pele. O olho azul claro tem várias tonalidades de azul claro, azul médio, azul escuro, o cinza, o verde, o avelã e etc. Tá? Então, e também pode ser alterado por fatores intrínsecos ou extrínsecos. Por exemplo, eu estou doente, eu estou com febre, a coloração do meu olho pode alterar, tá? Eu estou chorando, a luminosidade, se está chovendo, se não tem, a chuva, se está seco. Então, assim, a nossa cor dos olhos, ela também tem uma variação. Aqui eu coloquei outro exemplo de humanos, que é a estatura, tá? Então, 6 genes dominantes, eu tenho 1,90 m para mais. 5, 85, 1,80, 1,75, 1,70, 1,5. Ai, prof, nossa, eu não tenho, eu tenho 1,55. Ah, você tá devendo para Jesus, tá? Mas é brincadeira, porque assim, o que acontece? É aquilo que eu falo sempre. Essas heranças, elas têm a ação do meio. Então, por exemplo, a estatura era para você nascer com 1,75 m, você ter lá 3 genes dominantes. Mas na primeira infância, a comida foi falha. A criança ou ela não comia direito, ou ela não tinha o que comer. Então, o meio pode alterar a estatura também, né? Ou, por exemplo, a natação, que é um esporte que favorece isso. Era para eu ter 1,75 m, 3 genes dominantes, eu tô com 1,82, mas eu sempre fiz natação. Então, o esporte também favorece a estatura dos humanos. Enquanto que a falta de comida pode atrapalhar isso daí. Então, olha lá, ó, são fatores do meio que alteram a estatura dos humanos. Tá? Aqui é um outro videocício, que é o cruzamento entre 2 mulatos. Um mulato médio e uma mulata média, ambas de híbridos. Então, eles são azão azinho, bezão bezinho. Então, eu achei os gametas aí, os gametas da mulher, pela distributiva, azão, bezão, azão, bezinho, azinho, bezão, azinho, bezinho. Como o homem também é de híbrido, são os mesmos gametas da esposa. E aí, quando eu fiz o cruzamento, eu achei, é sempre A com A, B com B. E é sempre o dominante na frente do recessivo. E aí eu achei essa proporção aí de brancos, de mulato claro, de mulato médio, de mulato escuro e de negros. Tá? Ali do lado tem os prováveis genótipos dos fenótipos da cor da pele. E lembrando que ali no superior direito eu tenho um gráfico que é um clássico dentro da herança quantitativa. Sempre que você vê esse gráfico, você pode ter certeza que é uma herança quantitativa. Aqui há o gráfico construído em cima daquele exercício que a gente fez, né? Semelhante àquele da superior direito. E não se esqueçam, é com muito empenho, muita disciplina, uma rotina instalada na sua vida e treinamento nos exercícios que você vai conseguir desenvolver a genética de forma bem tranquila, beleza? Não se esqueçam que eu amo vocês, vamos lá, inscrição do Enem, foco e muita rotina. Muito empenho, você não está de férias, você está em aula. Adoro, amo vocês, estou morrendo de saudade. Fiquem com Deus.